Bom dia, que alegria que nós estamos aqui nessa manhã e é gostoso ouvir o barulho, a conversa, significa que a casa está cheia, que Deus nos convidou até aqui, nos enche de alegria com a presença de cada um de nós. Nós podemos estar reunidos em comunhão e isso é muito bom. É muito bom podermos estar na casa do Senhor. Se você está aqui nessa manhã, é porque o próprio Deus te trouxe até aqui. Porque o próprio Senhor te convida a vir até a sua casa para louvar a Ele, para ouvir a sua palavra, para estar em comunhão com irmãos e irmãs na fé. Que alegria que podemos estar aqui. E o Senhor nos saúda nessa manhã com o texto bíblico de João 12, 23, quando Jesus diz aos discípulos: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O Filho do Homem, Jesus, foi glorificado, mas a sua glorificação, ela é totalmente diferente do que aquilo que se esperava. Jesus foi glorificado por meio da sua crucificação. Um instrumento de tortura e de morte, foi usado por Deus para glorificar a Jesus. Jesus foi glorificado por meio do caminho do sofrimento. E por Jesus ter se entregue ao sofrimento, Deus o colocou sobre todo o nome. Deus o deu poder sobre todo o mundo. E se nós estamos aqui nessa manhã, com a possibilidade de nos reunirmos e nos rendermos à presença de Deus, é porque esse Senhor Jesus foi glorificado e morreu em nosso lugar, nos dando liberdade, nos dando a possibilidade de louvarmos a Ele. Por isso, quando nós nos reunimos em culto, nós nos reunimos no nome e na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós estamos entrando na Semana Santa. Hoje é domingo de Ramos, domingo onde nós lembramos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E Semana Santa é ainda o finalzinho da Quaresma. Quaresma é o tempo onde nós nos preparamos, nós refletimos, nós meditamos a respeito da nossa vida e nos colocamos na presença de Deus, para que Deus nos mostre aquilo que nós devemos mudar na forma como nós vivemos. E a Semana Santa é a semana do caminho de Jesus para a cruz. A Semana Santa começa com o Domingo de Ramos, onde Jesus é aclamado como rei que chegou para salvar o seu povo, e apenas alguns dias depois, Jesus é crucificado, castigo reservado aos piores dos ladrões e dos criminosos. E essa morte de Jesus na cruz é para nos perdoar dos nossos pecados, para nos limpar de toda aquela maldade, de toda aquela corrupção que habita no ser humano. Jesus morreu para nos libertar dos nossos pecados. Isso nós precisamos saber. E como Ele nos liberta, Ele nos dá acesso novamente ao Pai. Nós podemos nos achegar diante da presença de Deus como nós somos, como nós estamos, e permitir que Deus nos transforme, permitir que Deus mude a nossa vida. Mas para que Deus mude a nossa vida, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Uma pessoa que não se arrepende, ela não deixa Deus trabalhar. Ela não deixa Deus agir. Deus age num coração arrependido. Por isso nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. E eu quero convidar aqueles que podem a se colocar de pé nesse momento, para que a gente tenha um momento onde, arrependidos, nós oremos a Deus, confessando a nossa culpa, o nosso pecado, e nos colocando diante de Deus para que Ele haja na nossa vida. Vamos orar. Deus eterno, te rendemos graças e louvor por este dia, te rendemos graças e louvor porque podemos nos reunir como povo santo,
na tua casa. Obrigado, ó Pai, que tu nos concede este lugar de reunião. Obrigado que tu nos congrega como igreja, como teu povo amado. Mas, Senhor, nós também sabemos que tu nos chamas aqui exatamente porque nós somos pecadores e precisamos ouvir a tua palavra. Precisamos ouvir aquilo que tu tens para nós, a fim de que nós sejamos transformados. Que a tua palavra, Senhor, nos confronte e cause arrependimento no nosso coração. E que nossos corações arrependidos cheguem diante da tua presença, clamando pela tua misericórdia e pela tua graça. Senhor, nós estamos aqui arrependidos. Por isso, ó Pai, pedimos que tu perdoes o nosso pecado e nos liberte da nossa culpa. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que nós fazemos de errado. Perdoa, Senhor, nossas más ações, nossos maus pensamentos, as palavras malditas que nós falamos. Perdoa-nos, Senhor, quando nós fazemos o mal às pessoas ao nosso redor. Quando as consequências das nossas ações afastam, machucam e prejudicam nossos irmãos. Perdoa-nos, Senhor, também quando nós agimos contra Ti, quando nosso pecado ofende a Tua santidade, ofende o Teu santo nome. Ó Senhor, a partir da nossa confissão e do nosso arrependimento, nós pedimos que Tu nos transformes, que Tu hajas em nós para que nós nos tornemos mais parecidos com o Senhor Jesus. Ó Deus amado, a nossa vida está rendida aos Teus pés e nós precisamos de Ti. Sem Ti, ó Senhor, nós estamos condenados. Nós estamos condenados à morte e ao inferno. Mas pela Tua graça e pelo Teu agir em nós, nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela redenção que nós encontramos na cruz. Obrigado, Senhor, que nessa semana nós podemos meditar, refletir, mas também comemorar a Tua morte e ressurreição, que foi por mim e que foi por cada um de nós. Por Teu nome santo é que nós oramos arrependidos e confessando ao Senhor. Amém. Lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo escreve: quando vocês estavam mortos nos seus pecados, Deus lhes deu vida juntamente com Cristo. Nós estávamos mortos. O nosso pecado era a condenação à morte. Mas Deus, por meio de Cristo, nos dá vida verdadeira, nos dá vida eterna. Se você confessou o seu pecado com o coração arrependido e coração sincero, você tem vida, você tem perdão de pecados, e isso é promessa de Deus. E Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Por isso, a todo aquele que confessou o seu pecado de forma sincera, eu declaro: seus pecados estão perdoados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos nos assentar. E como pessoas perdoadas, nós somos livres para fazer a vontade de Deus. E por isso vamos cantar como pessoas livres, como pessoas alegres, redimidas pelo Senhor Jesus. Então, muito bom dia, muito bom estarmos reunidos aqui. Hoje podemos ver os rostinhos e possamos, como vamos cantar aqui, possamos realmente fazer de corpo e alma, espírito, a vontade do nosso Senhor. Fazer tua vontade,
servir em tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria a ti, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade. Buscar em tua presença sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra que torna a morte em vida e dá-nos alegria pra servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade. Tua vontade. Tua vontade. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara, esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, tu és bem-vindo aqui, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
igual. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara, esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher esse. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és vem inundar, encher esse. É o desejo do meu coração, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória. Mais uma vez. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. Vem inundar os corações, Senhor Jesus. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Mais uma vez. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos ter um momento de oração. Deus eterno, Tu és bem-vindo em nosso meio. Nós clamamos que Tua presença esteja entre nós, nos iluminando com o Teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender aquilo que Tu tens para nós. Que a Tua palavra faça sentido ao nosso coração e que ela transforme a nossa vida. Que a partir da Tua palavra, Senhor, nós nos convertamos novamente a Ti. Não deixe, Senhor, com que nenhuma pessoa saia daqui
sem ter compreendido quem é Jesus e o que Ele veio de fato fazer. Nós oramos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nós estamos chegando ao final do período da Quaresma. Esse período da Quaresma é, de fato, um período onde nós nos dedicamos a ler textos bíblicos que nos trazem aquilo que aconteceu com Jesus. Textos que nos fazem refletir a obra de Jesus, o seu sofrimento e a sua morte. E no texto de hoje, que está em Marcos capítulo 11, nós vamos ver um dos episódios que antecedem, então, a trajetória de Jesus até a sua morte e ressurreição. Então, se você tem a sua Bíblia, abra lá em Marcos capítulo 11, e nós vamos ler Marcos 11, do versículo 1 até o 11. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que o seguiam clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo. E tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Está aqui o nosso texto de hoje. Este é o texto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É o texto que marca o domingo de Ramos. E a gente tem que lembrar que a Páscoa é a maior festa dos judeus. A Páscoa é a festa principal do povo judaico. E de todas as partes de Israel, vinham pessoas peregrinando até a cidade de Jerusalém. Então, nesse domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém, a gente tem que imaginar que Jerusalém era uma cidade que estava cheia de gente. Muita gente tinha vindo de longe para ver, para celebrar a festa. Então, a cidade estava com um ambiente de festa. E um desses grupos, então, porque vinham grupos de vários lugares de Israel, um desses grupos que está ali em Jerusalém é o grupo de Jesus e os seus discípulos. E a gente precisa se perguntar, então, a partir dessa história de Jesus entrando de forma triunfal em Jerusalém, o que isso tem a ver com a paixão e morte de Jesus? O que a entrada triunfal tem a ver com paixão e morte? O Evangelho de Marcos, ele é bem objetivo. Marcos, ele é o evangelho mais sucinto, mais curto.
e ele relata os fatos de acordo com o que eles aconteceram, sem dar muitas explicações, sem trazer muito significado daquilo que aconteceu. Mas nós lemos então aqui que os discípulos, eles estão junto com Jesus, se aproximam de um vilarejo, melhor dizendo, e Jesus manda os discípulos buscarem um jumentinho. E Jesus, ele profetiza como que esse jumentinho vai ser encontrado. E também orienta o que os discípulos devem dizer se alguém questionar que eles estão pegando aquele jumentinho. E tudo acontece da forma como Jesus falou. Jesus diz: vão lá, vocês vão encontrar um jumentinho assim, 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 peguem esse jumentinho, se alguém questionar vocês, digam que o mestre precisa dele, que ele vai devolver. Jesus diz também que o jumentinho nunca foi montado, né? E a gente, lendo esse trechinho inicial, a gente consegue perceber que o primeiro significado dessa entrada triunfal de Jerusalém, de Jesus, é que Jesus se revela como um profeta verdadeiro. Jesus, de fato, é um profeta. Porque Jesus, ele prevê aquilo que vai acontecer. E chama atenção isso, porque as profecias a respeito do Messias diziam que o Messias seria alguém que iria agir como um profeta. E na Bíblia, as pessoas são consideradas como profetas verdadeiros quando aquilo que eles profetizam acontece, quando aquilo que é profetizado se concretiza. Então Jesus, ele faz uma profecia a respeito de como eles vão encontrar um jumentinho, e Jesus, de fato, é confirmado como profeta a partir do momento que tudo aquilo que Jesus profetizou a respeito desse jumentinho, de fato, acontece. E a gente pode concluir, a partir disso, que os acontecimentos em torno de Jesus, aqui na Semana Santa, são acontecimentos que Jesus está no controle, que Jesus está conduzindo. Jesus dá o rumo para os acontecimentos da Semana Santa. Muita gente acha que Jesus é uma vítima dos acontecimentos da quinta-feira e da sexta-feira santa, no sentido de que Jesus foi preso e condenado injustamente e ele é vítima de um sistema que está ali para oprimir. Mas Jesus não é uma vítima. Jesus não é vítima, em momento algum. Ele está na condução dos eventos. Ele está na condução dos acontecimentos, porque ele é profeta da parte de Deus. Ele é verdadeiro profeta e ele sabe para que ele veio. A história anda pelo caminho determinado de Jesus. E também quando Jesus se entrega diante do exército romano e dos judeus que vieram o prender, Jesus não é vítima, mas é ele quem está conduzindo as coisas, porque Jesus está cumprindo profecias. E a própria escolha do jumentinho, a gente pode achar estranho, né? Por que Jesus montou num jumentinho? Por que um jumentinho? Para nós hoje isso não tem muito significado. Mas para aquelas pessoas, no tempo de Jesus, eles sabiam o que estava acontecendo. Eles sabiam muito bem que a escolha do jumentinho é cumprimento de uma profecia messiânica. Jesus escolhe um jumentinho porque lá em Zacarias, capítulo 9, os versículos 9 e 10, está escrito assim: Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde,
montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até os confins da terra. Ou seja, Zacarias já havia profetizado a respeito do rei que vem montado num jumentinho. E ele profetiza que esse rei que vem será diferente dos reinos desse mundo, porque ele será um reino que vai se estender a todos os lugares da terra. Um reino que não terá limites geográficos. Será um reino para todos os povos. E Jesus, ele conscientemente cumpre essa profecia, deixando claro que ele é o Messias prometido. Por isso Jesus manda os discípulos buscarem um jumentinho, exatamente porque Jesus quer cumprir a profecia de Zacarias. E então, Jesus vem entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho, e as multidões o aclamam como rei. E aqui as multidões, elas percebem o que está acontecendo. As pessoas reconhecem que o fato de Jesus estar montado em jumentinho é cumprimento de profecia. E se Jesus é alguém que cumpre profecias, isso significa que ele é alguém que se orienta na palavra de Deus. É alguém que quer cumprir a vontade de Deus. Jesus vem para cumprir a vontade de Deus. E Jesus, então, cumpre essa expectativa dos judeus como o Messias prometido. Mas ele não é Messias apenas para os judeus. A profecia de Zacarias aponta que ele é Messias para toda a humanidade. Ele vem para salvar a toda a humanidade. E nessa entrada triunfal, Jesus é aclamado rei. E é dito Hosana, né, Hosana àquele que vem no nome do Senhor. E é aclamado o reino de Davi que está voltando. Em determinados momentos nos evangelhos, as multidões quiseram aclamar Jesus como rei. E sempre que isso acontecia, Jesus não deixava, Jesus impedia, Jesus se escondia, fugia. Jesus não permitia que ele fosse aclamado rei antes de chegar a hora. Mas nesse momento, na entrada triunfal de Jerusalém, Jesus não impede que as pessoas o aclamem como rei. Porque nesse momento chegou a hora de Jesus ser entronizado como rei e Messias. E a entrada de Jesus em Jerusalém segue os protocolos de entronização de um rei em Israel. Quando um rei é entronizado, ele entra pelos portões da cidade e é aclamado. E as pessoas tiram as suas vestes e estendem as suas vestes pelo caminho, para que esse rei possa entrar e possa ser recebido com muita honra. Isso é uma entrada triunfal. E a gente tem que lembrar que as vestimentas, naquela época, eram algo muito importante. As pessoas não tinham roupas sobrando como nós temos hoje. A maioria das pessoas tinha apenas uma roupa, uma capa. E a capa era muito importante. E então, tirar essa capa e colocar no chão para que alguém passe, significa honrar essa pessoa e ao mesmo tempo se humilhar diante dela. Então, em primeiro lugar, os discípulos colocam suas próprias vestimentas sobre o jumentinho,
para que Jesus não sente simplesmente sobre o jumentinho, mas existe esse ritual de honraria, de colocar as vestes sobre o jumento, para que Jesus não sente apenas sobre o animal. E as pessoas vão colocando suas túnicas no chão, para Jesus passar. E arrancam ramos nos campos, para colocar no caminho de Jesus, conforme Jesus vai entrando na cidade. E aqui todos os protocolos, todos os atos de entronização de um verdadeiro rei de Israel são seguidos. E Jesus não impede. Jesus deixa que isso aconteça. E se Jesus deixa que isso aconteça, é porque Ele está dizendo que de fato Ele é o rei messiânico que o povo aguarda. Ele é o rei e Messias. E por isso o povo clama Hosana nas alturas. Existe de fato a expectativa de que o Messias que vem vai entrar de forma humilde. E Jesus faz isso, ele entra de forma humilde, não sobre um cavalo forte e com armadura, mas sobre um jumentinho. A profecia de Zacarias apontava para isso. Mas é interessante que a profecia de Zacarias, que eu li agora há pouco, ela tem duas partes, ela tem dois lados. Ela começa com esse aspecto da entrada humilde, do rei que vem de forma humilde, mas ao mesmo tempo, após isso, esse rei humilde vai destruir os carros de guerra e estender o seu domínio de mar a mar e até os confins da terra. Então, a expectativa a partir da profecia de Zacarias é que de fato o rei entra de forma humilde, mas em algum momento esse rei humilde vai vir e assumir o poder militar. Em algum momento esse rei que entra humilde vai assumir o domínio militar e vai conquistar os exércitos. Jesus, ele simplesmente deixa que as coisas aconteçam. Mas a gente precisa pensar se Jesus de fato vai fazer isso. Se de fato Jesus vai cumprir essa parte da profecia a respeito do seu poder militar. Marcos, como eu falei, apenas apresenta os fatos. As pessoas, os judeus que estavam ali em Jerusalém e que viram a entrada triunfal de Jesus, e a gente tem que imaginar assim, Jerusalém é uma cidade, para o nosso tempo, extremamente pequena. Na época, Jerusalém era uma cidade muito pequena. Para eles era considerado grande, mas no nosso perfil hoje é uma cidade pequena. Aquele movimento, aquele barulho, aquelas pessoas entrando pelos portões da cidade, aclamando Jesus como rei, isso era algo que chamava muita atenção. Era algo espetacular, era algo que não podia ser ignorado. E então, a gente chega no versículo 10, aqui de Marcos 11, e o versículo 10 fala Hosana nas maiores alturas, e então, até o versículo 10 tem muita movimentação, as coisas vão acontecendo, vai se construindo uma expectativa, Jesus está entrando em Jerusalém, Jesus está sendo aclamado como rei, e então chega o versículo 11, que diz que Jesus foi ao templo, observou tudo e foi embora. Foi para Betânia. Esse versículo 11 é bem anticlimático. Quando a gente está assistindo um filme ou lendo um livro, ou que seja, uma história ela vai se construindo para um momento especial, para um momento onde algo importante vai acontecer, e a gente tem que imaginar que é isso que está acontecendo aqui. Jesus está entrando em Jerusalém, as coisas estão acontecendo, Jesus está chegando lá, é esperado que ele vai assumir o trono, e quando chega a hora de Jesus assumir o trono, ele vai embora.
Ele observa o templo e ele vai embora. Se retira de forma silenciosa. Aquilo que era esperado de que agora Jesus ia acabar com os carros de guerra, ia quebrar os arcos de batalha, ia estender seu domínio de mar a mar, isso parece que não acontece. Parece que essa parte da profecia não se cumpre. Jesus simplesmente vai embora. E é verdade, a segunda parte da profecia de Zacarias não vai se cumprir do jeito que era esperado. Jesus não vai utilizar um aparato militar para destruir os seus inimigos. Jesus vai frustrar muitos judeus, porque ele não vai tomar o poder dos romanos. A parte da profecia a respeito da entrada humilde, do rei que vem de forma humilde, montado num jumentinho, isso se cumpre. Mas Jesus não toma o poder dos romanos. Ele não faz isso pela espada e pela força. Jesus ele volta para Jerusalém depois dessa retirada. Jesus se retira aqui no final do domingo de Ramos para Betânia com os 12 e depois ele vai retornar para Jerusalém. E quando ele retorna, ele volta para cumprir outras profecias. Mas daí são profecias que apontam para aquele que se entrega, para aquele que se deixa matar, que se entrega ao sofrimento, até ser pendurado em uma cruz, sem usar a força. Inclusive, quando Jesus foi preso, lá no Getsêmani, Pedro tentou reagir com força e Jesus parou a ele. Todos os discípulos provavelmente alimentavam uma expectativa de que Jesus iria tomar o poder, de que Jesus iria assumir o reino de Israel. E Jesus precisou então mostrar aos discípulos que a forma como ele faria isso seria muito diferente daquilo que se esperava. Toda a história da Páscoa, toda a Semana Santa, é um grande ritual de entronização de Jesus, mas é um ritual completamente diferente daquele que se imaginava, e daquele que a gente imagina até hoje. A gente pode imaginar o ritual de posse de um presidente, né, é algo cheio de pompa, é algo cheio de luxo. Jesus, ele é entronizado de forma bem diferente. Ele tem a sua entrada triunfal, sim, mas na hora de Jesus mostrar o seu poder, tudo vem ao contrário. Jesus foi coroado, mas com uma coroa de espinhos. Jesus subiu ao trono, mas o seu trono era bem diferente de um trono convencional. O trono de Jesus tinha o formato de uma cruz. No topo da cabeça de Jesus estava o anúncio da sua entronização. Este é o Rei dos Judeus, escrito sobre a sua cabeça, na cruz. Jesus é entronizado, mas não com poder e força, mas sim de forma fraca e humilde. E tudo isso é cumprimento de profecias. Tudo isso aponta para o fato de que Jesus realmente é o Messias. O propósito de Deus para toda a humanidade se cumpre em Jesus. E Jesus veio inaugurar uma nova realidade. Jesus veio trazer algo novo. E se nós quisermos participar dessa realidade, se nós quisermos participar desse algo novo que Jesus veio trazer, não pela força militar, mas pela força da sua fraqueza, nós precisamos crer nele, e nós precisamos conhecer esse Senhor Jesus. Se nós quisermos participar dessa realidade que Jesus traz, nós precisamos viver em um relacionamento com Ele, um relacionamento verdadeiro.
Esse é o momento de nós aclamarmos Jesus como Rei sobre a nossa vida. Nós precisamos aclamar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Assim como aqueles discípulos e aquela multidão aclamou Jesus na entrada triunfal, nós precisamos aclamar Jesus como nosso Rei, para que nós possamos pertencer ao seu reino. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é um convite para que nós venhamos a crer nele e para que nós participemos dos louvores e da exaltação de Jesus como Rei sobre toda a humanidade. Porque de fato Jesus se tornou Rei em todos os lugares do mundo, até os confins da terra, mas não com um exército militar, mas por meio da fé, por meio do seu reino espiritual, reino que não é deste mundo. Baixa a tua cabeça, vamos ter um momento de oração. Senhor Jesus, nós cremos que Tu és Rei e Senhor. Tu reinas sobre todos nós. Nós somos Teu povo. Ó Senhor, mostra-nos e nos faz entender o significado da Tua entrada triunfal em Jerusalém, que foi uma entrada triunfal em direção a uma coroação, a uma entronização, como Rei e Senhor sobre toda a humanidade. Mas isso aconteceu de forma louca, de forma contrária às expectativas do mundo. Na cruz, Tu nos salvas, na cruz Tu se entregas por nós, e nós passamos a ter vida e vida verdadeira. Ó Senhor, que nós possamos aceitar esse convite para crer em Ti, Te receber e Te reconhecer como Rei sobre nossas vidas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã, nós também temos a alegria de termos um momento de batismo. E assim eu quero chamar os pais e os padrinhos da Ana Helena e também a própria Ana Helena, que seja trazida até aqui à frente. Quero convidar vocês para virem até aqui. Podem vir à frente. Então eu vou pedir para o Mateus, podem se colocar aqui, todos de frente para a comunidade. Vou pedir para o Mateus, que é o pai da Ana Helena, apresentar essa turma toda aqui para nós. Bom dia, comunidade. Eu sou o pai da Ana Helena, Mateus Becker. Eu queria apresentar aqui nossos padrinhos, a minha esposa, a Bruna, a nossa segunda filha, a Ana Helena. Daí tem o meu cunhado, Paulo, a prima da Bruna, a Amanda, meu cunhado, Roberto, a minha irmã, a Cássia, a minha cunhada, a Mariane, e o meu cunhado, Wilson. É todos da nossa família aí. Legal. Obrigado, Mateus. A Maria não quer vir aqui na frente também? Não quer vir, tá bom. Gente, vocês hoje estão trazendo a Ana Helena para receber o batismo. Receber o batismo, batizar uma criança, é cumprimento do mandamento de Jesus, de uma ordem de Jesus, como nós conversamos. Jesus, ele nos ordena a batizar, lá em Mateus 28, 19 a 20, Jesus diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje, a Ana Helena vai ser batizada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a educação cristã não termina aqui, né? Não termina aqui. Isso aqui é apenas o começo. É o começo da instrução, da educação na fé cristã, que todos nós assumimos o compromisso de fazer nesse dia. Então, vocês, pai, mãe, padrinhos e madrinhas, e também todos nós como comunidade, precisamos caminhar com essa criança, ensinar ela a respeito de Jesus, ensinar ela a respeito daquilo que Jesus fez na cruz. Esse Jesus que entrou lá em Jerusalém de forma triunfal e foi entronizado numa cruz, nós precisamos ensinar para ela a respeito desse Jesus, a cada dia. Por isso vocês são chamados e convocados a diariamente se sentarem com a Ana Helena, orarem com ela, ler a Bíblia com ela, ensinar ela as historinhas infantis. Ela vai receber uma bibliazinha infantil também para aprender as historinhas de Jesus. Mas uma coisa é a gente falar. A gente pode ensinar falando, mas a gente ensina muito mais com as nossas atitudes, com aquilo que a gente faz. Os filhos aprendem muito mais com um exemplo do que com as palavras. Não adianta a gente falar de Jesus para Ana Helena se a gente não viver a nossa vida com o próprio Jesus. Ela não vai aprender a partir apenas das palavras, se a nossa vida não for um ensinar a respeito de Jesus também. Então é importante que cada um de nós dê exemplo de fé para essa criança. É importante que a gente ensine a ela a viver como uma pessoa de fé, uma pessoa que se relaciona bem. Quando ela começar a ter os seus amiguinhos e amiguinhas, que ela possa saber brincar, saber dividir, saber perdoar, saber agir com humildade, com respeito, reconhecer a dignidade das pessoas. E assim, vocês ensinando essas coisas, estarão orientando ela na fé cristã e dando a ela a possibilidade de conhecer ao nosso Deus. Hoje nós nos comprometemos como familiares, como padrinhos e madrinhas, e também como comunidade, a cumprirmos a ordem de Deus, por meio de Jesus, de apresentar a essa criança a riqueza do Evangelho. O Evangelho que proporciona uma vida nova, vida de paz, vida de amor, vida de compromisso com Deus. E quando nós assumimos esse compromisso, é importante que nós também confessemos a nossa fé nesse Deus. E por isso eu convido a nos colocarmos de pé, para que juntos nós confessemos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Tendo confessado a nossa fé, eu pergunto para vocês, pai e mãe, vocês estão dispostos a conduzir a Ana Helena, a fé em Jesus Cristo, ensinando ela a orar,
a ler a palavra, a se comprometer com o Senhor Jesus? Se vocês estão dispostos a assumir esse compromisso de apresentar a riqueza do Evangelho a ela, respondam sim com o auxílio de Deus. Também vocês, padrinhos, madrinhas, estão assumindo este compromisso junto com os pais, de conduzir a Ana Helena à fé, a fim de que ela possa viver o seu batismo no seu dia a dia. Se vocês estão dispostos a assumir esse compromisso, respondam sim com o auxílio de Deus. Também nós, comunidade cristã, membros da Igreja de Jesus Cristo, vocês prometem orientar e sustentar a Ana Helena, através das suas palavras, dos seus atos, para que ela possa seguir a Jesus Cristo e se tornar uma discípula do nosso Senhor. Se vocês estão dispostos a assumir esse compromisso, respondam sim com o auxílio de Deus. Muito bem. Peço que a Ana Helena seja trazida até a pia batismal. Ana Helena Ritter Becker, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te proteja em todos os teus caminhos. Amém. Peço aos pais e padrinhos, então, que se coloquem aqui à frente. Ali embaixo. Os padrinhos podem se colocar em torno da família. Peço para a comunidade que estenda seu braço direito sobre essa família e vamos ter um momento de oração. Deus amado, nós chegamos na Tua presença com o nosso coração extremamente feliz e agradecido pela vida da Ana Helena, que hoje recebeu a Tua graça por meio do batismo. Obrigado, Senhor, porque Tu a concebeste desde o ventre de sua mãe e a permitiste vir até aqui com vida e com saúde. Abençoa esta família, ó Deus, e que a Ana possa crescer sendo orientada pela Tua palavra. Hoje nós sabemos que a Ana Helena não compreende ainda o seu batismo, mas nós pedimos, Senhor, que ela possa crescer em sabedoria e entendimento e que ela possa vir a compreender com a sua própria razão o presente que ela recebeu neste dia. Ó Senhor, que ela e toda a sua família possam viver como família cristã, família que ama o Senhor Jesus. Que essa família possa ser fiel a Ti e família também participativa e atuante nessa comunidade. Assim, ó Senhor, nós pedimos que Tu também nos ajudes a vivermos o nosso batismo, da forma como Tu tens pensado e preparado a vida cristã para cada um de nós. Que a gente possa Te aceitar sempre de novo na nossa vida como nosso Senhor e Salvador, como Deus verdadeiro que vem até nós, tira o nosso pecado e nos salva. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Que o Senhor abençoe vocês e guarde vocês, onde quer que vocês estejam e onde quer que vocês vão. Que vocês possam lembrar que o Senhor Jesus é Senhor de suas vidas, é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Então eu deixo com vocês a certidão de batismo da Ana Helena Ritter Becker, nascida a 13 de julho de 2021, batizada a 10 de abril de 2022, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. E também uma pequena Bíblia, ela ainda não vai entender, mas nos próximos meses, nos próximos anos, aí ela já vai conseguir compreender um pouquinho as historinhas bíblicas que vocês possam ensinar para ela. Meus parabéns, que Deus abençoe vocês. Podemos nos assentar. Queremos ter um momento de louvor ainda, e durante a próxima música nós vamos recolher as ofertas. E a oferta do culto de hoje, a oferta destinada, é para o culto infantil no ponto de pregação do Jardim Luciana. Então, se você contribuir na cestinha, você vai estar contribuindo para o trabalho do culto infantil lá no ponto de pregação do Jardim Luciana, que eles têm preparado algo especial também para a Páscoa. E se você então quiser contribuir com a comunidade, você pode depositar a sua oferta na igrejinha. Deus abençoe dádivas e também doadores. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar para sua compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o coração, limpa o meu coração. Abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pro teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Limpa o meu coração, abre os meus olhos pra que eu possa ver
desejo do nosso coração, Senhor. Tudo o que sou é pro teu louvor. Pra sempre. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Eu quero perguntar se nós temos visitantes em nosso meio, pessoas que estão aqui pela primeira vez. Sim, temos algumas pessoas aqui do batizado que já foram apresentados, né? Sejam sempre muito bem-vindos em nosso meio. A casa está sempre aberta para vocês. Mas mais alguém veio pela primeira vez? Não? Nessa semana nós tivemos um acontecimento muito especial na nossa comunidade, ou em uma das famílias da nossa comunidade. A dona Ilharta Mendes Welter completou 100 anos na sexta-feira. Ela não está aqui entre nós, mas cabe uma menção honrosa a ela, né, como aniversariante da semana. Então, nós desejamos que Deus possa abençoar muito ela e continuar também usando ela como uma pessoa que testemunha da sua palavra. Além da dona Ilharta, então, que fez aniversário essa semana, nós temos mais alguém que comemorou aniversário na semana que passou? A Ângela fez aniversário que dia? Ontem. Então, parabéns, Ângela, que Deus te abençoe ricamente. Também E hoje é aniversário de casamento também, então parabéns ao casal. Quantos anos de casamento? 12 anos de casamento. Parabéns, que as ricas bênçãos de Deus estejam sobre vocês. Dona Dusnelda? Também. Ah, certo, então seu Arlindo também está valendo, né? Que dia, seu Arlindo? 29 de março. Dona Dusnelda? 4 de abril. Então, que Deus abençoe aos dois, né, que as ricas bênçãos de Deus estejam também sobre vocês. Então, apontando lá para trás também. Quarta-feira, dia 6 de abril. Como é seu nome? É Marinete. Marinete, quarta-feira. Que Deus abençoe você nesse novo ano que se iniciou. Parabéns. Né, muito felizes, nós estamos muito felizes por vocês todos. Queremos ter ainda um momento de avisos. Muito bom dia, comunidade presente, muito bom dia àqueles que assistem pelo YouTube. Os avisos são os seguintes: os decretos para prevenção ao Covid-19 foram atualizados, de modo que o uso de máscara cobrindo boca e nariz deixa de ser obrigatório em ambiente fechado e passa a ser opcional. Pedimos então a compreensão para manter a distância de 1 metro entre pessoas de famílias diferentes e usar álcool gel, disponível na entrada do templo, como alternativa para a higienização de mãos. Também lembramos que nós estamos passando por um momento de transição. Então, a palavra opcional quer dizer que aquelas pessoas que ainda sentem necessidade de estar com máscara, elas são bem recebidas e nós devemos acolher de igual forma. É uma decisão de cada um e nós agradecemos a Deus por essa liberdade que nós temos de escolha. Isso é fruto da mão de Deus. Na próxima quinta, dia 14, às 20 horas, teremos
aqui no Templo da Charlau, culto com Santa Ceia. Louvando ao Senhor, convidamos para participar do grupo de orações no próximo sábado, dia 16 de abril, às 8h30, na sala de reuniões ao lado do prédio da Secretaria. Participe deste momento de intercessão e agradecimento. Os próximos cultos no domingo, após o da Quinta-feira Santa, serão no dia 17, então, culto de Páscoa, às 8h30, aqui na Charlau, e às 19h30, no Jardim Luciana. Chá da Oase. O Chá da Oase ocorrerá, então, no dia 30 de abril, sábado, das 15h30 às 17h30. Cartões estão à venda na Secretaria, ao valor de R$ 25,00 para adultos e R$ 15,00 para crianças entre 6 a 12 anos. Participe deste momento de comunhão de alimentos e também é um momento para voltar a confraternizar, a conversar com as pessoas. A Oase tem uma equipe de senhoras e aquela pessoa que conhece, reconhece nas pessoas com mais idade, tem a oportunidade de aprender, porque as pessoas com mais idade trazem consigo a experiência de vida. Aproveite esse momento. Também quero parabenizar os pais e padrinhos pelo batizado e também dizer que a comunidade evangélica Charlau tem, aos sábados, às 15 horas, o culto infantil. Então, vocês já têm uma menininha, né, a partir dos 3 aninhos, podem trazer ela, se não quiserem vir com menor idade, trazer e acompanhar, vocês são convidados a aproveitar esse ambiente. E aos padrinhos, incentivem, ajudem nessa tarefa que é explicar o amor de Deus, explicar os valores cristãos. São esses os avisos para este domingo. Obrigado. Bom dia, estou de novo aqui e de novo eu estou lançando o desafio, né? Não é só a palavra que o pastor vai pregar, mas muitas vezes as pessoas têm que ser desafiadas, né? E o desafio, né, é 15 minutos por dia que a gente clame para Deus por esta comunidade. Porque o Espírito Santo, para agir nesta comunidade, ela depende de nós. A partir que nós pedirmos para que o Espírito Santo venha e trabalhe na vida das pessoas, na conversão das pessoas, na transformação das pessoas, vai depender da nossa ação. Porque esta semana eu li um estudo que a gente tem feito, né? A nossa ação em orar, isso que vai transformar. Porque Deus está olhando por esta comunidade. Deus está olhando por cada pessoa que está aqui dentro dessa comunidade. Mas se nós não tiver o nosso propósito de clamar diante de Deus, para que Deus transforme vidas, porque Jesus está voltando. Jesus está assim, está aqui presente, mas Ele está voltando. O tempo de Apocalipse, nós estamos já vivendo, né? As dificuldades, quem conhece a palavra, quem conhece a Bíblia, né? A gente já está percebendo que os tempos de Apocalipse a gente está vivendo. Então, por isso eu coloco, né? Orem 15 minutos por esta comunidade. Obrigado. Queremos ainda ter um momento de oração final. Convido quem pode a se colocar de pé para orarmos ao nosso Deus. Deus eterno, Pai poderoso, nós te rendemos graças por este culto, pela palavra. Obrigado, Senhor, que nós também podemos presenciar o sacramento do batismo. E assim, Senhor, te rendemos graças e louvor pela vida da Ana Helena. Obrigado por essa criança tão especial, que tu possas abençoá-la e guardá-la cada dia da sua vida. Pai querido, também tantas pessoas que sofrem
nós colocamos diante de Ti as dores e os sofrimentos desse mundo, pessoas doentes, pessoas que muitas vezes têm doenças graves, passam por tratamentos difíceis. Tem misericórdia, Pai, do sofrimento humano. Senhor amado, também as famílias enlutadas, famílias que perderam entes queridos, que Tu possas estar consolando o coração daqueles que sentem saudade, daqueles que desejam o reencontro na eternidade. Que essa esperança possa consolar e trazer a certeza de que Tu és Deus poderoso, Deus que vence vida e morte. Ó Senhor amado, que também queremos agradecer pelos aniversariantes que temos em nosso culto hoje, de forma especial também pela Dona Ilharta, que não pôde estar aqui, mas que completou a alegria de ter 100 anos de idade. Esteja com ela, Senhor. Ó Pai amado, pedimos pela nossa igreja, pela Tua obra neste mundo, por tudo aquilo que Tu queres fazer, tudo aquilo que Tu tens feito. Colocamos tudo em Tuas mãos. E aquilo que está no nosso coração, os motivos que nós não citamos, as nossas alegrias, as nossas tristezas, tudo isso colocamos diante de Ti, orando a oração que Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Assim nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz e na graça do nosso Senhor servir a Ele e o nosso próximo com alegria e com gratidão. Eu comunico ainda que eu não fico aqui, eu estou já seguindo para o próximo culto na Santos Dumont, mas desejo a todos um abençoado domingo e uma boa semana. Amém.